As empresas estão investindo bilhões em inteligência artificial, mas recentemente, segundo muitos reportes que nós estamos vendo, a expectativa tem sido diferente da realidade, pelo menos com os resultados de curto prazo. A gente vem percebendo que a grande maioria dos projetos de inteligência artificial, ou pelo menos de acordo com o dado do Gartner, sendo ainda mais específico, um em cada 50 investimentos em projetos de inteligência artificial entregam um valor transformacional que era esperado, né? Faz alguma coisa mudar na empresa, faz alguma coisa acontecer de relevante que faça valer a pena aquele investimento que se teve. Isso é muito discutido, a gente já falou em alguns outros vídeos que muitas vezes o ganho principal somente em quesitos de aprendizagem, de retorno, em entender como fazer coisas mais rápido, não necessariamente vai ser melhor, mas pelo menos possibilita que você valide caminhos, valide hipóteses antes de gastar tempo desenvolvendo, algo grandioso, desenvolvendo muitas horas em cima de um projeto que não valeria a pena. Então, a discussão sobre o que significa essa falha, ela é muito grande, tá? Não vou entrar em detalhes que tem outros vídeos, no canal e alguns outros episódios do podcast que a gente conversou sobre esse assunto. Mas o ponto é, a grande questão não é, ou pelo menos quase nunca é a ferramenta, mas sim o que as pessoas fazem com ela. E isso tem sido assim, antes da gente falar de inteligência artificial, certo? Se a gente falar de vamos pegar o a recente o recente desenvolvimento da tecnologia, né, com analytics, com big data, com tudo aquilo que nos proporcionava ter mais informação para tomada de decisão. A informação por si só, ela nos ajuda a tomar uma decisão melhor? Bom, obviamente ajudar, ajuda, só que o que vai decidir o rumo que a empresa vai tomar, o rumo que o meu produto vai tomar, o rumo que eu vou tomar, é a decisão em si que é feita em cima dos dados, em cima da informação. Quanto mais a tecnologia avança, com IA generativa a gente percebe isso, mais factível se torna entender os dados que eu tenho disponíveis, entender o que fazer com esses dados e entender quais são as diferentes hipóteses que eu tenho, em cima desses diferentes cenários para tomar uma boa decisão. Então, sim, não há discussão que quanto mais tecnologia avança, mais facilitada é ou facilitado é o processo de tomada de decisão, mas a decisão ela ainda é humana. E é por isso que um artigo publicado pela IAP, agora em abril de 2026, ele é bem recente, ele fala justamente desse gap, sobre a informação disponível e tudo aquilo que a tecnologia nos ajuda a ter, e o julgamento. E a conclusão é que o gargalo é realmente ainda o julgamento humano em cima da informação disponível. Como o relatório fala, né, não é a falta de acesso à tecnologia, é a falta de capacidade de decidir o que a tecnologia deve fazer. Ou, basicamente, né, o que fazer com o que eu estou tendo de ganho de benefício em cima de uma tecnologia, nesse caso, inteligência artificial. Eu dei o exemplo, né, das validações de hipóteses, validações de cenários. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de produto, a gente está cansado de saber que desenvolver mais rápido não significa necessariamente que eu estou conduzindo ou criando a coisa certa. E a gente corre o risco de virar a gente usa o termo em inglês, né? Uma feature factor, né? Uma fábrica de funções apenas, uma fábrica de novos recursos para um produto que não vão entregar o valor ou resolver um problema do cliente final. E aqui a gente entra num ponto bem relevante que, sim, é verdade que desenvolver mais rápido não necessariamente significa desenvolver algo melhor, mas a validação de alguns cenários, a validação de que se aquilo vai ser uma boa solução ou não, por si só já é um grande ganho. Então você antes precisava ter algumas semanas para fazer uma construção de um MVP e validar uma hipótese sobre algum tipo de problema, agora você consegue fazer isso em algumas horas, e somente esse ganho de entendimento de quais cenários vão ser melhores, quais cenários vão conduzir a um melhor efeito no que eu quero criar, já tem sim um grande ganho de produtividade e um ganho de efetividade também para você e para sua empresa. Então sim, eu não acho que tenha dúvida de que a inteligência artificial contribui, ainda assim que o relatório do Gartner mostra que tem muitos projetos falhando, a IA contribui sim para essa execução, com certeza acelera a execução. O ponto é, ela ainda não vai melhorar, e isso depende muito do ser humano que está conduzindo,
as iniciativas, decidindo sobre o que vai ser feito e onde vai ser utilizada a inteligência artificial, que é basicamente a ideia de ter as perguntas certas. Como eu disse, você vai ter respostas mais aptas, vai ter uma execução mais apta, mas se você não sabe fazer as perguntas, né, pensar no problema da maneira certa, você não necessariamente vai atingir os resultados esperados. O mesmo artigo da IAP, ele aponta algo bem interessante junto com essa habilidade de julgamento. Que, primeiramente, que julgamento em si é uma habilidade que as lideranças estão precisando cada vez mais se desenvolverem, melhorar a capacidade de tomada de decisão com base em informação, em dados e como a tecnologia suporta para que o nosso julgamento possa ser melhor em cima de uma informação e para tomar uma decisão correta. E ainda, ela aponta nesse relatório que comunicação, pensamento crítico, liderança e criatividade não são apenas mais soft skills para um líder, mas são basicamente as habilidades centrais, as habilidades fundamentais que fazem o, o, o resultado ser percebido ou aquele investimento todo que eu tive em tecnologia trazer o que eu tinha de expectativas. Por quê? Porque basicamente você acelerou a execução, você soube, se você teve um bom julgamento, fazer as perguntas certas, a problematização certa do que você quer resolver, e com base nisso você conseguiu tomar decisões melhores. As empresas estão investindo muito, e isso é claro internacionalmente, isso não é algo regionalizado, investindo muito, mas também não tem dado o tempo necessário para o desenvolvimento humano que deve andar junto com a tecnologia. O que é algo que historicamente a gente sempre viu em grandes saltos tecnológicos, tecnologia avançando em um movimento muito grande, a gente pode falar sobre isso desde a Revolução Industrial e, na verdade, se você gosta de história e você voltar muito antes disso, se você voltar na construção das pirâmides, se você for avançando na forma como a construção civil foi evoluindo ao longo do tempo, como a construção de cidade foi evoluindo ao longo do tempo, sempre houveram historicamente grandes gaps entre o avanço da tecnologia e a capacidade humana de acompanhar. Então a tecnologia ela avança, 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 chega a ter um gap entre o que o ser humano conseguiu acompanhar e não conseguiu, e aí tem esse momento, né, que o ser humano vai conseguir buscar novamente se equiparar até o tanto que a tecnologia avançou. Como a tecnologia não para de avançar, esse gap vai sempre tentando buscar, ele nunca está completamente alinhado com o momento tecnológico e de maneira geral, aqui eu estou falando, a capacidade humana de ter a habilidade de lidar com essa tecnologia. O grande ponto com isso, a gente falou sobre isso aqui no canal, inclusive no vídeo sobre a encíclica papal, né, é que esse é um ponto de preocupação, porque no momento, não há nenhum tipo de negacionismo quanto a isso, a tecnologia ela está avançando muito mais rápido do que essa capacidade humana de absorver o gap consiga buscar. Então esse gap ele vem crescendo muito nos últimos anos com inteligência artificial. A gente não vê de maneira geral, repetindo aqui, não trazendo pontos específicos, mas de maneira geral, o trabalhador não conseguindo acompanhar qual é o reskilling, né? Qual é a habilidade que ele precisa desenvolver para voltar a ser páreo para o mercado de trabalho com essa tecnologia. Como eu disse, eu vou repetir pela terceira vez, eu estou falando isso de uma maneira geral e de uma maneira média, então trabalhador médio, porque a gente sabe que várias áreas, como a área de tecnologia da informação, isso acaba sendo um pouquinho mais natural, e o reskill ele acaba indo quase junto com a tecnologia em si, porque os projetos pedem isso, né, existe uma demanda que pede isso. Só que o problema ou a preocupação, e o relatório aponta isso, e é algo que me preocupa também toda vez que eu vejo esse tipo de informação de um gap entre uma habilidade importante, como nesse caso tomada de decisão e tecnologia, é a gente criar profissionais, principalmente criar líderes que perdem desempenho quando a ferramenta não está disponível. Sabe o que eu quero dizer? Então você não tem mais o relatório com a informação e você não sabe o que fazer com o seu time. Você não tem a ferramenta funcionando para gerar um report do projeto e você não sabe dizer o que está acontecendo no projeto. E assim eu posso trazer vários exemplos. A tecnologia ela facilita, mas você como líder, você como alguém que toma decisão, você tem que ter a sua capacidade, o seu framework de tomada de decisão que permite que você consiga julgar o que está acontecendo, consiga tomar decisões, consiga ter a sua forma de ser informado, sem ter um peso cada vez maior no seu gasto de energia para isso, tá bom? O que eu quero buscar para você nessa reflexão final, nesse artigo, ou nesse vídeo, eu escrevi um artigo sobre esse assunto recentemente,
lá no Note, se você quiser verificar. Mas o assunto que eu quero trazer para você pra uma reflexão é: quando foi a última vez que você pode dizer que o seu processo de tomada de decisão ele funcionou independente da tecnologia disponível? Então você conseguiu decidir bem quais reuniões mereciam ou não sua atenção, aonde você deveria alocar o seu tempo ou não, e que tipo de assuntos você poderia inclusive retirar, né, sair deles, se retirar deles que não eram tão relevantes e isso não afetou ou, nesse caso, ajudou, contribuiu para que a sua tomada de decisão fosse importante. Porque, de novo aqui, tomada de decisão é algo fundamental para o seu desenvolvimento como líder, para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Ter um processo que nos ajude a julgar as informações necessárias, não ter um overload, né? Não nos enchermos de informação desnecessária, sabermos aquilo que é relevante para tomar a decisão e, efetivamente, como seres humanos que são capazes de fazer isso, tomar uma decisão. As ferramentas vão apoiar, cada vez contribuir mais para que a tomada de decisão seja mais inteligente, para que a tomada de decisão seja construída em cima de dados, em cima de fatos e seja uma tomada de decisão até mesmo facilitada e inclusive usando inteligência artificial para escolher qual cenário melhor deve ser, o escolhido, mas ainda assim aqui a habilidade humana de avaliar informações incompletas, de sentir o que está acontecendo no time, de sentir qual é o clima na empresa, ainda são fundamentais e continuarão a ser fundamentais para que o processo de tomada de decisão seja cada vez melhor e a sua empresa, o seu negócio continue crescendo na direção certa.